Os irmãos podem ficar de pé. Gênesis 12. Verso 1 ao 8. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Caná, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar no Senhor, o que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Querido Deus e Pai, Senhor, é a Tua palavra ela é eficaz, ela é poderosa. Sabemos, ó Deus, que ela tem o poder de transformar a nossa vida, de mudar as circunstâncias, de mudar a direção na vida daquele que ouve e que obedece a Tua voz. E hoje, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra e que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O nome de alguém sempre traz consigo as marcas que essa pessoa deixou. Quando você cita o nome de uma pessoa, você vai lembrar das marcas que aquela pessoa deixou na sua vida, ou da importância que aquela pessoa foi na sua vida ou na vida de outra pessoa, seja na vida de outras pessoas ou até no ambiente onde que essa pessoa está inserida, na posição que ela ocupa. Enfim, o nome de uma pessoa vai sempre trazer referência, estará associado o que realmente aquela pessoa é, o que ela foi. E quando nós lemos aqui Abraão, o nome Abraão, esse nome traz consigo um significado muito forte, uma referência muito profunda, por conta das marcas que esse homem deixou para a sua família, para toda uma nação, para o povo de Deus. Abraão faz referência de alguém que teve uma fé inabalável em Deus, alguém que confiou, alguém que foi obediente ao chamado de Deus, ao chamado do Senhor para a sua vida, e ele confiou plenamente nas promessas que Deus tinha feito para ele. Então Abraão é referência da mudança que Deus faz na vida de quem Ele chama, na vida de quem Ele escolhe para cumprir os seus preceitos, para cumprir os seus propósitos. Nós vamos ver lá na frente, lendo esse texto, que Deus, Ele muda o nome desse homem. Abrão, que significa pai exaltado, Deus, depois que lhe promete um filho, Deus o chama de Abraão, muda o seu pai de Abrão para Abraão, o chamando de pai de nações, pai de multidões. Neemias,
no capítulo 9, fazendo uma oração, falando com Deus, ele diz assim para o Senhor: Senhor, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. Como é que Deus faz na vida de uma pessoa? Isso nos mostra, irmãos, que quando Deus chama alguém, Deus promove mudanças na vida dessa pessoa. Certamente Deus fará mudanças na vida da pessoa e exigirá também dessa pessoa mudanças. E o interessante ao ler esse texto que provavelmente, até aquele momento, Abrão ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ele vivia lá numa cidade chamada Ur, uma cidade provavelmente próspera, onde ele conseguiu todos os bens que ele já tinha. Era uma cidade próspera, porém Ur era uma cidade idólatra, uma cidade que adorava a outros deuses. E era nesse contexto que vivia Abrão. Era nesse cenário de prosperidade, mas também nesse cenário de idolatria que esse homem vivia. Quando Deus chamou, o relato do texto que nós lemos aqui diz que Abrão prontamente obedeceu. Um homem que não tinha nenhuma experiência ainda com Deus, nenhuma intimidade, mas aquele homem, quando Deus o chamou, ele obedeceu. Abraão, ele foi e ainda é um dos homens mais admirados pelo judaísmo, pelo cristianismo, pelo islamismo, pela figura que ele é, pelo que ele representa. Até hoje ele é chamado Pai Abraão. Foi um homem tão íntimo de Deus, que quando Deus se apresentava para alguém, ele se identificava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi dessa forma que Moisés teve esse encontro com Deus. Diz o texto, quando ele apacentava lá o rebanho do seu sogro Jetro, ele pôde ver aquela sarça que queimava, mas não se consumia. E na sua curiosidade, ele se aproximou para saber o que era aquilo. Ele queria entender o que estava acontecendo, que o fogo queimava, mas ela não se consumia. E quando ele se aproximou, o Senhor falou com ele: Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar é terra santa. E Moisés pergunta: quem é o Senhor? E aí ele responde: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai. E faz a referência ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3, verso 9, está essa passagem. Então veja bem, estava Abraão ali nessa cidade de Ur. De repente esse homem, que não tinha nenhuma intimidade com Deus, ele ouve uma voz. Disse Deus a Abraão, a voz do Altíssimo, a voz do Deus Todo-Poderoso, uma voz diferente de qualquer outra voz que ele já tinha ouvido, falou ali ao seu coração. Você pode imaginar que experiência tremenda foi essa que esse homem teve com Deus? Não conhecia o Senhor, de repente ele ouve uma voz, e essa voz fala com ele. O texto não diz aqui, não relata de que forma que Deus falou com Abraão. Se Abraão ouviu Deus assim como Moisés o ouviu, por meio de uma chamada teofonia, uma aparição de Deus, ou se Deus usou alguém para falar para Abraão, assim como Isaías falou para Ezequias. Quando Deus falou: Isaías, vai lá até Ezequias e avisa ele, dá um recado para ele. Isaías foi lá e falou: ó, Ezequias, tem uma palavra de Deus para você, arruma a tua casa aí, que deu ruim para você. E essa foi a forma de que Deus falou para Ezequias, que ele ia morrer, que era para ele arrumar a sua casa. Usou alguém. O texto não diz como foi que Deus falou com Abraão, se foi como ele apareceu para Samuel, quando Samuel era jovem ainda, lá na casa de Eli, e o Senhor chamou Samuel, e ele, sem saber, sem ter ainda essa experiência com Deus,
Ele chegou para Eli: Eli, está me chamando? Ele: não, rapaz, não estou chamando não. Ele voltou e várias vezes o Senhor chamava ele: Samuel, Samuel. Não sei se foi dessa forma que Deus falou com Abraão. Abraão ouviu aquela voz, uma voz que ele jamais tinha ouvido na sua vida, se foi assim que Deus falou com ele. Mas uma coisa é certa, Deus falou ao coração de Abraão de uma forma muito intensa e poderosa. Abraão teve esse encontro com Deus, ele ouviu Deus falar ao seu coração, e quando Deus falou, ele sentiu na sua alma esse chamado irresistível, irmãos, porque quando Deus chama alguém, o chamado de Deus é irresistível. Quando Deus escolhe alguém, esse chamado é irresistível. Você pode abrir em Isaías, no capítulo 6. Esse homem também teve um encontro com Deus, teve um chamado de Deus para poder ser um profeta, para poder levar uma palavra de salvação para o povo. E esse homem teve uma visão, Deus se apresentou para esse homem através de uma visão. Isaías 6, no verso 1 ao verso 8, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, assim como Moisés ouviu, assim como Abraão ouviu, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Imediatamente, porque esse chamado é irresistível, o chamado de Deus é irresistível, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Abraão obedeceu: Abraão, sai da tua terra. Imediatamente Abraão saiu. Glória a Deus, porque Deus, irmãos, quando Ele chama, nada pode mudar os seus planos, os seus propósitos na vida de quem Ele chama. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e para isso era necessário promover uma mudança radical em todas as áreas da sua vida. Da mesma forma, na vida de cada um de nós, Deus promove mudanças. É preciso mudanças na nossa vida. Não dá para ter um encontro com o Senhor e permanecer com a nossa vida do mesmo jeito. Deus promove mudanças na nossa vida, e Ele exige mudanças também na nossa vida. Deus chama Abraão para uma nova realidade, para um propósito muito grandioso. Abraão, sai desta terra. Abraão poderia questionar: Senhor, mas eu estou tão bem aqui, estou prosperando, meus bens estão crescendo, minha família é abençoada, estou aqui com meus parentes. Mas Deus falou: sai daí, rapaz, se afasta da idolatria, sai do meio dos teus parentes, eu farei de ti uma grande nação. Certamente da tua descendência virá o Salvador. Seja você uma bênção, Abraão. Seja uma bênção, você será pai de uma grande nação. E dessa nação é de onde sairia o Cristo, é de onde saiu o nosso Salvador. Então, meu irmão e minha irmã, eu e você, certamente um dia também tivemos um encontro com o Senhor. Um dia nós ouvimos a voz de Deus, o chamado de Deus
aos nossos corações. E se não fosse por esse chamado, não faz nenhum sentido nós nos reunirmos aqui. Estamos aqui porque um dia a voz do Senhor falou aos nossos corações. E coisas mudaram na nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Tudo mudou na nossa vida, por isso nós nos reunimos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, talvez muito mais atraente para os nossos desejos carnais do que aqui. Um local muito mais agradável aos nossos instintos carnais, à nossa natureza de pecado. Mas não, nós estamos aqui porque ouvimos a voz do Senhor. Um dia, em algum lugar, essa voz, ela nos atraiu, ela chamou a nossa atenção. E como num piscar de olhos, tudo mudou na nossa vida. Assim como num piscar de olhos, tudo mudou na vida de Abrão. Foi como se uma verdade estivesse sendo, uma venda estivesse sendo retirada dos nossos olhos para poder entender e enxergar uma verdade que ainda não tínhamos visto, nem sentido na nossa vida. Tudo passou a ter um novo sentido. Agora uma esperança inundou o nosso coração, uma esperança firmada na certeza de que existe algo grandioso, uma promessa maravilhosa, de um lugar onde um dia nós estaremos eternamente com o Senhor, o lugar que foge o nosso entendimento, a nossa compreensão. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para os seus. E esse encontro trouxe essa esperança em nosso coração, que um dia estaremos nesse lugar onde não haverá mais as mazelas dessa vida que nós vivemos. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, não haverá sofrimento, lá não haverá morte, porque viveremos eternamente. Glória a Deus por isso. Tudo que nós passamos aqui irá findar, lá estaremos eternamente com o nosso Deus. Felicidade, paz, alegria, gozo em toda a sua plenitude, porque estaremos com esse Deus que um dia nós ouvimos a sua voz falando ao nosso coração. Tudo isso só será possível porque um dia Ele veio ao nosso encontro. Assim como Ele foi ao encontro de Abraão, um dia o Senhor veio ao nosso encontro. Eu poderia perguntar a qualquer um dos irmãos aqui como foi esse encontro, e você iria me dizer, talvez de forma completamente diferente. Deus falou com você de uma forma, falou comigo de outra, mas uma coisa é certa, aquela voz que nós ouvimos e que mudou tudo na nossa vida, foi a voz de Deus. Essa voz poderosa que tem o poder de ultrapassar o limite tão somente da nossa audição. Eu estou falando e você está me ouvindo, mas quando Deus fala, ultrapassa o limite da audição, porque a sua voz ela penetra na nossa alma, na profundeza da nossa alma, lá onde resiste os nossos sentimentos, a nossa emoção, onde há a divisão da alma e do espírito, é lá que a palavra de Deus penetra na nossa vida e faz toda a mudança, toda a transformação. Há tantos exemplos de encontros marcantes que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Abraão é esse encontro maravilhoso que Deus falou: Abraão, sai, me segue, sai porque eu vou fazer de você uma grande nação. Eu quero operar algo grandioso na sua vida, eu vou te abençoar e você será uma bênção. Jesus se vira para Pedro, Tiago e João, estavam ali no seu barquinho pescando. O Senhor faz um milagre, aqueles homens ficam maravilhados com aquele milagre. E o Senhor fala assim: Pedro, Tiago, João, vem cá, larga a rede aí, deixa o barco aí, vem, porque agora vocês vão ser pescadores de homens. Aqueles homens não pensaram duas vezes naquele chamado irresistível, abandonaram tudo, largaram tudo para seguir aquela voz que falou, que fez o seu coração arder. O encontro marcante foi o encontro de um homem sábio, Saulo de Tarso, um conhecedor profundo da lei,
um homem zeloso por esta lei, mas era um homem até aquele momento tão somente religioso. E aquele homem tem um encontro com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco. E naquele encontro, o Senhor Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo cai ao chão. Saulo, larga essa... O Senhor não falou isso não, isso é eu que estou acrescentando. Deixa essa sua religiosidade, Saulo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você vai ter a oportunidade de trabalhar para mim. Você vai sofrer pelo meu nome. E a vida daquele homem foi transformada assim, porque aquela voz irresistível falou ao mais profundo do seu coração, assim como falou ao mais profundo do meu coração. E um dia falou: Sérgio, sai desse caminho, não entre por essa porta larga. E aquela voz falou ao meu coração, e eu pude me voltar para o Senhor, e hoje caminhar na presença desse Deus, porque aquela voz mudou completamente a minha vida, e eu sei que não foi diferente na vida de cada um dos irmãos. O encontro que nós tivemos com o Senhor mudou tudo na nossa vida. O Senhor promoveu mudanças, mas tem uma parte que nos cabe nesse chamado, é que Ele exige de cada um de nós também uma posição, irmãos, uma atitude, uma separação. Será que foi fácil para Abrão sair daquele lugar que ele estava prosperando, deixar seus pais, sua família, os conhecidos, a sua casa? Será que foi fácil? Não foi fácil para ele. Não foi fácil para Pedro, para Tiago, para João, deixar o barco, sua fonte de sustento para a sua família, abandonar tudo e viver com Cristo pela fé. Não foi fácil. Não foi fácil para Saulo de Tarso deixar o seu status, a sua posição, o seu reconhecimento em meio à sociedade que ele vivia. Não foi fácil, mas aquela voz falou tão profundamente no coração daqueles homens, que isso se tornou irrelevante, porque o maior tesouro que eles encontraram foi ter esse encontro com Deus, foi ter um encontro com o Senhor Jesus. Se tem algo que nos traz incômodo, é nós sairmos da nossa zona de conforto, mas quando a voz de Deus fala ao nosso coração, nada mais faz sentido, a não ser essa voz, a condução dessa voz, a direção que essa voz está nos dando, a esperança que é colocada em nossos corações, a verdade que é expressa aos nossos olhos. É necessário confiar que, mesmo sendo difícil as mudanças que irão acontecer na nossa vida, irmãos, Deus, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus tem sempre o melhor. Deus estará sempre no controle da nossa vida. Eu preciso crer, eu preciso tomar atitude, eu preciso agir diante do chamado de Deus, do chamado que Ele me fez. Preciso sair, preciso deixar algumas coisas, preciso largar algumas coisas, preciso mudar a direção na nossa vida. E a prova real de que você foi chamado por Deus é que, seja qual for as circunstâncias, seja qual for as adversidades, os enfrentamentos que você vai ter na sua vida, as lutas, nada disso irá te impedir de caminhar, de cumprir o propósito de Deus, de cumprir o chamado de Deus, mesmo sem saber para onde Deus está te conduzindo, mesmo sem saber de que forma Ele vai fazer isso, mas você vai crer que Deus está conduzindo a sua vida e que Ele tem o melhor para a sua vida. Para onde Ele te levar será o melhor para a sua vida. E Abraão creu desta forma: venha para uma terra que eu te mostrarei. Abraão confiou plenamente no chamado de Deus, porque ele é chamado pai da fé, como diz lá em Hebreus 11:1, porque a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Deus falou para ele: vem que eu te mostrarei uma terra, eu te abençoarei. E ele teve fé nessas palavras, na palavra que falou o seu coração, e a convicção
Diz aqui: a fé é a convicção de fatos que se não veem. Mesmo não vendo, mesmo sem saber para onde estava indo, ele teve fé e a convicção de que Deus iria cumprir o propósito na sua vida. Ele vai me abençoar, Ele vai te abençoar. Você será uma bênção na mão de Deus, eu serei uma bênção na mão de Deus. Basta obedecer, basta crer, basta confiar. Não é fácil, não é fácil. Nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança nos propósitos de Deus na nossa vida. Quando alguém é chamado por Deus, onde nós costumamos dizer: fulano aceitou a Jesus, mas na verdade aquela pessoa, ela ouviu o chamado do Senhor, porque o Senhor é quem nos chama, e aí nós aceitamos, porque é irresistível esse chamado. Nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, porque Ele nos chamou. E essa pessoa, quando é chamada, assim como Abraão, não tinha nenhuma experiência com Deus, assim como o novo convertido não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma noção do que é uma vida espiritual, do que é ser um cristão. Mas mesmo sem saber, a voz de Deus, que penetrou no mais íntimo da sua alma, fez o seu coração arder. Não a voz do pregador que está falando aqui, mas essa voz que vai lá no íntimo da nossa alma, que sobrepõe a voz do pregador, a voz de Deus, a voz do Senhor. Ela é sentida no mais profundo da nossa alma. A mesma voz que falou com Abraão, com Moisés, que falou com Davi, a mesma voz que falou com Samuel, que falou com Pedro, é suficiente para nos convencer, irmãos, e nos fazer crer na sua vontade, nos seus propósitos. Não há como resistir a essa voz. Porém, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração à voz desse Deus. Tome atitude. Largue uma vida torta. Largue os seus pecados. Viva com Deus em santidade. Viva na presença de Deus. Conheça o que Deus tem preparado para você. Os propósitos de Deus para a sua vida. Tome essa atitude. Não deixe passar essa oportunidade na sua vida. Deixe Deus falar o mais profundo no íntimo da sua alma, assim como Deus falou com Abraão. Sim, Deus fala com cada um de nós, irmãos. Deus prometeu muitas coisas a Abraão. Deus o chamou, mas Abraão precisou tomar algumas atitudes na sua vida, assim como nós precisamos tomar atitudes diante do chamado de Deus, uma vez que nós reconhecemos a voz de Deus. Abraão teve que sair. Deus falou: Abraão, saia da tua terra. Ele teve que sair. Deus não falou com Sarai, com a sua esposa, Deus falou com Abraão. Abraão teve que ir lá e convencer a Sarai. Sarai, eu ouvi uma voz aí, era a voz de Deus. Ele falou para a gente sair daqui, sair de Ur, que Ele vai me mostrar uma terra aí, que eu serei abençoado. Ele teve que conversar, dialogar com a sua esposa. Às vezes, talvez um diálogo difícil, a Bíblia não fala. Mas quando Deus fala ao seu coração, você precisa tomar algumas atitudes. Ele precisou juntar tudo aquilo que ele tinha. Ele estava na sua zona de conforto. Ele teve que reunir todos os seus bens, conversar com todos os seus servos, para que todos pudessem sair segundo a voz que falou ao seu coração. Então é preciso romper com as situações da nossa vida. É preciso romper com os sentimentos que nos travam, que nos impedem de seguir a ordem do Senhor, o chamado do Senhor. É preciso confiar que se nós obedecemos, nada vai fugir ao controle desse Deus. Nada irá fugir para aqueles que confiam. Em Gênesis 22, você não precisa abrir, porque Gênesis 22 fala de uma prova que Deus fez com Abraão, quando Deus pede para que ele pudesse sacrificar o filho da promessa. Olha, como é que pode? Deus prometeu a ele que daria a ele um filho, e ele seria
pai de uma grande nação. E agora Deus pede o único filho para que ele viesse sacrificar a ele. E esse homem obedece à voz de Deus. Mais crente, mais experimentado, mais experiências que ele teve com Deus no decurso da sua vida, mais confiança, mais fé ele depositou em Deus, e ele foi capaz de ouvir aquela voz que certamente chegou, uma voz tão pesada no seu coração, dessa forma. O seu único filho, o filho que ele amava, Deus pediu para ele sacrificar, mas ele voltou àquela voz que o chamou lá no início, e aquele homem obedeceu. O texto diz que ele obedeceu ao pedido de Deus, mas Deus só estava provando, Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. E Abraão levou aquilo ao pé da letra. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, o Senhor bradou, pediu para que ele não fizesse aquilo. E Abraão falou assim: agora eu sei que você realmente confia em mim, porque você não me negou nem o seu único filho. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, e Deus abençoou ainda mais a vida daquele homem, porque ele confiou no Senhor. Por isso esse homem é lembrado até hoje. Por isso hoje nós estamos lendo aqui sobre a vida deste homem, sobre o que ele significa para a igreja, para o povo de Deus. Por isso ele é admirado, por isso ele é respeitado em nossos dias. Você pode abrir em Hebreus para nós finalizarmos, Hebreus 11, que fala dos heróis, sobre os heróis, cita aqui os heróis da fé. Abraão é um deles. Então Hebreus 11, no verso 8, o autor diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Verso 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Porque ele fez isso? Porque considerou, verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Glória a Deus! Que fé inabalável desse homem! Que pedido é esse que o Senhor fez para ele? E esse homem depositou a sua fé, a sua confiança, a ponto de ir até o momento crucial. Ele ia sacrificar o seu filho, porque ele cria que o Deus a qual tinha solicitado ele era poderoso para fazer o seu filho ressuscitar dos mortos. Glória a Deus, que exemplo! Por isso que esse homem é lembrado como o pai da fé. Você não precisa abrir Tiago 2:21, Tiago falando sobre a obra, as obras, sobre fé e sobre obras. Tiago diz assim, a respeito de Abraão: porventura o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Um homem que andava com Deus, que confiava em Deus, que cumpria os propósitos de Deus na sua vida, que foi provado e foi um obreiro bem aprovado, um obreiro aprovado naquilo que foi provado. Esse homem hoje é uma referência para a nossa vida. Deus te chamou também, meu irmão. Deus também te chamou, assim como chamou Abraão. Deus também me chamou para cumprir um propósito. A nossa vida tem um propósito, tenha certeza disso.
Talvez não um propósito grandioso como foi na vida de Moisés, libertar um povo do cativo do Egito. Talvez não como a missão que ele deu a Abraão, mas Deus tem um propósito na nossa vida, porque Deus é um Deus de propósitos, e Ele quer que nós sejamos mais do que pessoas abençoadas, porque quando nós o aceitamos, nós somos abençoados, mas Ele quer que nós sejamos bênção. Como é bom dar do que receber. Melhor do que ser abençoado é ser um abençoador. Por isso faça como Abraão, deixe um legado para as próximas gerações, que as pessoas, quando ouvirem o teu nome, elas podem trazer referência de uma boa pessoa, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um amigo de Deus. Sê tu uma bênção. Foi isso que o Senhor falou para Abraão. E assim Ele fala para cada um de nós. Porque um abençoador, ele será sempre lembrado. Seu nome será sempre lembrado. Seja pelos seus familiares, seja pelos irmãos, sejam pelos conhecidos, seja por desconhecidos, onde quer que seja, passe o tempo que for, o seu nome será lembrado. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que essa palavra possa ter renovado a sua fé, a sua confiança no Senhor, a ponto de fazer prosseguir, não desanimar da caminhada, mas saber que Deus irá cumprir o propósito na sua vida. Amém? Deus te abençoe.